Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai fazer aí um vídeo, tá certo? E essa aula a gente vai falar um pouquinho aí sobre a eletrólise. Então é importante lembrar que a ideia de eletrólise pra gente aí, principalmente numa aplicação muito importante, é aquela ideia de você colocar metal em cima de outro, né? Ou tipo, banhar ouro. É muito caro você fazer uma joia de ouro, né? Questão de fazer uma joia de ouro maciço. Então você faz um outro material mais barato e só coloca, né, a propriedade do ouro na parte mais externa. Isso torna o processo muito barato, né? E aí acaba tendo a mesma propriedade, porque o ouro vai ficar externo, então ele acaba sendo, como um metal nobre, né? Você acaba não tendo nenhum problema com oxidação, tá bom? A ideia principal da eletrólise é sempre pensar no seguinte, né? Se a gente chegar na palavra, ela tem essa ideia de quebra, separação pelo uso da corrente elétrica. Então não é um processo espontâneo, eu gasto energia. Então você vai usar uma fonte de energia, tá? Uma fonte de corrente contínua, tem que ser corrente contínua. Nesse caso, eu posso também estar trabalhando com o quê? Com pilhas, com baterias e assim por diante, tá? Mas a ideia principal é que você tenha ali o uso de corrente elétrica, o uso de energia para fazer essa separação. Existem dois tipos de eletrólise, que é a eletrólise ígnea, que é para obter, por exemplo, alumínio, metais alcalinos terrosos, né, que é sódio, magnésio. Não é possível obter por esse processo. Então não consigo obter sódio, magnésio, alumínio por esse processo. Por isso que a CBA tem uma estrutura daquele tamanho lá, né? Porque lá eles têm aqui um forno grande, precisam ter aí, né, a fundição, precisa ter lá um uso de energia elétrica muito alta, então a gente não consegue produzir. Porque a ideia depois dessa aula é que vocês consigam fazer um experimento, fazer então uma deposição, ou de cobre, que é o mais fácil, né? Que eu vou mostrar para vocês depois, ou níquel, enfim, qualquer tipo de depósito de metal, menos produzir, né, esses metais que eu falei para vocês, alumínio, magnésio, sódio, que não é possível fazer por esse tipo de eletrólise, né? Eu só consigo fazer pela eletrólise ígnea ou eletrólise fundida. Aqui a gente vai falar hoje, né, nessa primeira parte, que vamos chamar de eletrólise parte 1. Nessa eletrólise a gente vai trabalhar então a parte 1, que é a eletrólise aquosa. Então, como o nome já diz, né, é uma solução que a gente coloca então de um metal que a gente precisa que ele entre em contato com outra superfície que você quer depositar, né? E aí acontece o que a gente chama de redução. Ele vai ganhar elétron, o metal que está na solução, ele vai depositar. O que é interessante, né? A superfície que você vai recobrir, né, sei lá, eu posso fazer um experimento com uma chave, né, uma colher, existe um monte de utilidades, assim, de objetos domésticos que você pode utilizar, cobreação, para decoração e assim por diante. Mas são processos, então, que devem ser bem limpos. Geralmente o pessoal usa aí um banho de ácido, um banho de soda cáustica, né? Ou, né, se não tem nada disso, lavar bem com detergente também é importante, né? Então, bastante detergente, tira todo o excesso de detergente, bastante água e a superfície limpa. Por quê? O metal tem que estar em contato direto com a solução. Se tiver ali um óxido, uma gordura, um óleo, você não consegue fazer essa questão do depósito aí. Então é muito importante que existe, né, nessa etapa uma limpeza, uma boa preparação das peças para fazer esse depósito. Tudo bem? Então a gente vai pensar no seguinte, ó. Como a eletrólise aquosa, eu vou colocar então um sal, né, do metal que eu quero depositar. Por exemplo, se eu quero cobrear, colocar cobre em cima, eu vou colocar um sal de sulfato de cobre, que é o experimento que a gente vai fazer depois. O sulfato de cobre ele vende em loja de material agrícola. O pessoal usa na agricultura para fazer uma calda bordaleza. Essa calda é para matar alguns fungos das folhas, alguns parasitas ali. Então é muito fácil ter acesso a essa solução de sulfato de cobre, né? O meu mesmo eu comprei lá no Leroy Merlin, eu paguei acho que R$10, acho que de 100 gramas, enfim. É muito fácil de você encontrar esse material em qualquer loja de material de agropecuária, tem PET, em alguns PETs você vai encontrar lá o sulfato de cobre. Então se eu usar o sulfato de cobre, né, o A aqui é o cádmio, é o cobre e o B é o sulfato, tudo bem? Lembrando que a água também sofre autoionização, então ela pode ter essas duas coisas aqui, né, ou a água ou o hidrogênio
ele pode ganhar o elétron, e desse lado, né, ou a hidroxila, ou se o B for oxigenado ou flúor. Tá? Então é sempre nessa ordem. Nesse caso, o A, sempre que for sódio, potássio, magnésio, alumínio, é sempre o hidrogênio. Então eu nunca vou conseguir produzir esses metais ali. Então eu só consigo fazer o A receber aí elétron, ou seja, reduzir, receber elétron, reduzir, se ele for qualquer outro metal, menos os metais da família 1A, 2A e alumínio. Na tabela periódica, lítio, potássio, né, são da família 1A, magnésio, cálcio, família 2A e alumínio. Só esses três aí que, né, esses três grupos aí eu não vou conseguir produzir. Mas os outros metais eu consigo recobrir com níquel, com cromo, né, que é mais tóxico, mas dá para fazer, com cobre, com ouro mesmo, que é um sal mais caro de se obter e assim por diante. Então esse processo aqui é ganho de elétron, então aqui é redução. E no B aqui é a oxidação, é oxidar, dar elétron, tá bom? Eu vou ter aqui uma primeira parte da aula, é a eletrólise da salmoura, a eletrólise da água do sal, né? Água com sal, você vai ter em casa água com sal, você colocar uma bateria ali, a bateria você vai colocar nos dois pontos, eu vou ver então o que acontece. Deixa eu pegar as canetas aqui. Né? Então, como aqui o sódio ele está na família 1A, então o hidrogênio vai ganhar elétron, tá bom? Então o hidrogênio vai ganhar esses aí, né? Ele vai ganhar os elétrons, os hidrogênios estão aí da autoionização da água, ele está na água aí, né? Aquoso, e aí ele ganha elétron, então, e vira hidrogênio gasoso, tá bom? Então o hidrogênio ele é produzido, se você quiser, pela eletrólise da água, né, da água com sal. Salmoura nada mais é do que a água e o sal de cozinha, né, que é o NaCl, tudo bem? Então você vai produzir então hidrogênio, né, nesse polo aqui, sempre o negativo nesse caso vai ser o catodo e ele reduz e o anodo oxida, tá bom? Então sempre o polo negativo nesse caso vai ser o catodo, a gente inverte porque tem agora na relação à pilha, né? É o catodo e ele reduz. E o polo positivo é o anodo e ele oxida, tá? É o anodo, né? E assim vai. Então você vai produzir hidrogênio. Também, tá? Nesse caso, eu vou produzir cloro, né? Então se eu pegar, por exemplo, aqui a questão dos não oxigenados, o Na ele compete com o hidrogênio, né? O hidrogênio ganha, ele é mais reativo no processo, e o não oxigenado também ganha da hidroxila. Então o cloro, né? Ele vai aqui doar elétrons, vamos fazer dois também, né? 2 elétrons, e vai virar Cl2 gasoso, tá? Então o que é importante a gente perceber? Que também existe a autoionização da água e o sal, né? Então o que acaba sobrando? Ó, se esse cara reagiu e esse cara também reagiu, vai sobrar o NaOH. Então eu vou produzir, né? Se a gente olhar aqui, ó, na eletrólise, eu vou produzir, se a gente fizer todas as equações aí, vamos fazer todas as equações aí. Na primeira equação, então, eu vou ter quem? A autoionização da água e a ionização do sal, tá? Então o sal, ele sofre ionização, ele separa, e a água também. Eu vou fazer aqui dois só para balancear. E a água também, ela sofre autoionização e vai formar H+, e 2OH-, tá bom? Então, como a gente vai cancelar o que foi produzido, né, antes e depois, ó, eu posso cancelar aqui, né, o cloro com cloro, o que mais? Que mais tem aqui? Os elétrons com os elétrons, ó. Elétron com elétron, não é isso? Quem mais? Os hidrogênios com hidrogênio, ó. Hidrogênio com hidrogênio, né? E só. Então o que vai acontecer? Então, ó, a eletrólise de água e sal, né? Água e sal, vai produzir o quê? Desse lado vai sobrar quem? O hidrogênio gasoso, é assim que produz, né? Mais quem? O cloro gasoso, e também isso aqui que sobrou, que é a soda cáustica. Então é muito comum, né? Às vezes até reage novamente aqui
e produz o hipoclorito. Então é assim que é produzido o hipoclorito de sódio, tá certo? Então se você pegar aqui a soda cáustica também, ela pode ser aqui, né, reagir com o cloro e formar o hipoclorito, que é muito usado aí na questão de desinfecção de peças e assim por diante, tá bom? Então essa aqui é a grande sacada que vocês precisam. Se eu colocasse aqui, por exemplo, um metal, vamos colocar um metal aqui, vamos fazer uma eletrólise agora, eu vou colocar então um metal, tá bom? Então vamos pegar aqui, em vez de colocar água e sal, eu vou colocar agora um metal. Esse metal então, ele vai então, por exemplo, ser o cobre. Então ele vai depositar cobre na superfície de uma chave, se você quiser, num experimento, eu vou mostrar para vocês no procedimento que eu vou enviar. Então pode ser qualquer coisa, tudo bem? Então essa aqui vai ser a nossa primeira parte da aula, que eu mostrei para vocês apenas a